Dando continuidade à aula de planejamento físico-funcional de Mauan, destacam-se agora, ainda entre os fatores que interferem diretamente na produção, ruídos e acústica e cores do ambiente. Ruídos e acústica. Na UAM, há uma grande produção de ruídos em razão da variedade e quantidade de equipamentos e sistemas de exaustão em funcionamento, manipulação de utensílios e processos de higienização. Um ambiente de trabalho com excesso de ruídos e sons discordantes e irritantes pode causar diversos fatores negativos em um trabalhador, como doença psicológica, elevação de pressão arterial, redução das secreções salivares e gástricas, entre outros, reduzindo assim a produtividade e a qualidade do trabalho realizado. O ideal para uma UAM é que o ruído seja mantido entre 45 a 55 decibéis. Embora haja a recomendação de que o nível de ruídos nos setores de trabalho de uma UAM não ultrapasse 70 decibéis, a quantidade de ruídos pode, em muitos casos, ultrapassar esse limite, acarretando prejuízos à saúde dos funcionários. Para uma UAM, deve-se prever o que chamamos de isolamento acústico, principalmente para os setores de higienização e salão de refeições, onde são os setores que produzem mais altos ruídos dentro de uma unidade. Entre as opções para uma UAM em relação à construção, recomenda-se a alvenaria de tijolo maciço. Este tipo de tijolo promove isolamento acústico, que varia entre 45 a 55 decibéis. Depende também muito da espessura do tijolo. Para o controle do nível de ruído, algumas estratégias também podem ser adotadas, entre elas: paredes paralelas não devem ficar a mais de 17 metros de distância, a fim de evitar o eco produzido a partir dessa distância. Evitar projetos de UAM de formas circulares ou côncavas, por concentrar e conduzirem mais o som. Equipamentos silenciosos também são recomendados, com a utilização de carrinhos com rodinhos de borracha. O emprego de materiais acústicos isolantes para o teto e para não instalar equipamentos nos cantos ou junto às paredes, a fim de evitar a reflexão do som. Construção dos setores de higienização com paredes integrais e portas que se mantenham fechadas. E exaustores com baixa produção de ruídos. Cores da UAM. As cores exercem forte influência sobre as pessoas, podendo promover sensações de ânimo e excitação ou relaxamento. Ainda ajudam a reduzir a fadiga visual, melhoram a qualidade do trabalho, reduzem os índices de acidente e estão diretamente relacionadas ao índice de reflexão, que é o poder de absorver luz com maior ou menor intensidade. Os índices de reflexão da luz recomendados para materiais de revestimento de uma UAM são 85 a 100% para os tetos e alto das paredes, entre 50 a 60% para as paredes, índice de reflexão entre 30 a 45% para os pisos, ou seja, para o teto recomenda-se as seguintes cores: branco leitoso, branco cal. Para as paredes, areia, amarela, rosa, azul claro, cinza super claros. E para os pisos, cores mais escuras, como o verde claro e o cinza médio. Ainda para uma UAM, em relação às cores da cozinha e do restaurante, recomenda-se: para a cozinha, de preferência o branco liso ou cores claras. O inox dos equipamentos é muito bem aceito. Para o restaurante, fica muito a critério da empresa e do proprietário, mas também recomendam-se cores claras. De acordo com as normas da ABNT, existem cores para a prevenção de acidentes dentro de uma UAM. Entre elas, vermelho orienta perigo, alarme, cores dos hidrantes, extintores de incêndio, portas de saída e de emergência. O amarelo significa cuidado, indicado para parapeitos, corrimões, portas baixas e escadas. E o verde significa segurança, utilizado para caixas, equipamentos de socorro e urgência e quadros de avisos. Piso, parede e teto, brancos e equipamentos de inox. Passamos agora para os fatores que propiciam condições favoráveis em uma UAM. Primeiro deles, localização. Recomenda-se que uma UAM esteja localizada em pavimento térreo, voltada para a nascente do sol, o que proporciona maior conforto térmico,
e na esquina do bloco ou em bloco isolado, facilitando futuras adaptações e ampliações da UAM. A localização no pavimento térreo também proporciona maior facilidade na recepção de gêneros e eliminação de resíduos, melhores condições para a implantação de instalações, equipamentos e reparos, fácil acesso e racionalização do serviço, possibilidade de ventilação e iluminação natural e possibilidade de expansão futura desta UAM. Quanto à configuração geométrica, retangular, por evitar caminhadas desnecessárias de colaboradores, melhorar o fluxo de produção dentro da UAM, evitar conflitos de circulação e facilitar a supervisão por parte do nutricionista. O comprimento não deve exceder 1,5 a 2 vezes a largura da UAM. Quanto ao pé direito, há necessidade de estabelecer um pé direito que permita uma boa circulação de ar nos diversos setores da UAM. Sendo assim, sugere-se um pé direito entre 4 a 5 metros, sendo aceitável no mínimo de 3,5 metros. Pisos. De acordo com a RDC 216 de 2004, as características para piso, paredes e tetos devem ser constituídos de material liso, lavável, impermeável e de cores claras, que permita um bom estado de conservação, antiderrapante, resistente ao ataque de substâncias corrosivas e que sejam de fácil higienização. Para revestimento de pisos de uma UAM, recomenda-se piso monolítico ou com rejunte de asplite, que é um material que não é poroso e que facilita a higienização, ou de epóxi, ou piso de cerâmica, que é o mais comum. Deve ter um único nível e inclinação suficiente para os ralos, e de preferência que esses ralos sejam sifonados. A característica antiderrapante é muito importante, pois reduz a diminuição de acidentes de trabalho, com a utilização concomitante de calçados antiderrapantes, impermeáveis e de cores brancas. As imagens mostram características de piso monolítico, do rejunte de asplite e do piso de cerâmica. Recomenda-se também que exista rodapé homogêneo com o piso, conforme a ilustração. A imagem mostra a ilustração de ralo sifonado, característica da maioria das UAMs. Recomendações em relação ao piso dos setores da UAM. Piso dos setores de recepção, estocagem, pré-preparo, cocção e higienização. Recomenda-se cerâmica meio brilho de alta resistência. Piso do salão de refeições. Cerâmica meio brilho de alta resistência e também o granito. Piso dos setores administrativos da UAM. Cerâmica meio brilho de alta resistência. Piso das câmaras frias. Cerâmica meio brilho de alta resistência. E também aparece as suas dimensões. Paredes. As características desejáveis para revestimento de paredes de uma UAM são facilidade de limpeza, impermeabilidade, resistência mecânica a agentes químicos e abrasivos, durabilidade e a presença de cantoneiras nas paredes e barras de aço no local de movimentação de carros de transporte. Para as paredes, ainda recomenda-se cantos arredondados entre a parede e o piso e entre a parede e o teto, de preferência cores claras. As paredes dos setores de pré-preparo, preparo e cocção e higienização, além de sanitários e vestiários, devem ter um revestimento mínimo de 2 metros de altura. O material de revestimento recomendado para os setores de pré-preparo e cocção é a cerâmica polida de alta resistência. O azulejo comum ele pode ser utilizado, porém deve ser evitado pois tem baixa resistência. Um custo é mais acessível. Esse tipo de material é utilizado muito em sanitários e vestiários. Para o salão de refeições e setores administrativos, recomenda-se que as paredes sejam pintadas com tinta acrílica superlavável. Tetos. São características recomendadas para os tetos de uma UAM. Acabamento liso, impermeável e lavável, de cores claras, que permitam higienização e bom estado de conservação, isento de goteiras, vazamentos, umidade, trincas, rachaduras, bolor e descascamentos. Que eles não possam absorver gorduras e sujidades do ambiente. Evita-se o uso de forro falso em virtude da presença de insetos.
O teto ele não deve ser combustível e nem propagador de incêndios de uma UAM. Recomenda-se para o teto: revestimento do teto dos setores de pré-preparo, cocção e higienização, areia lavada, cal, selador acrílico, pigmentado, acabamento com tinta acrílica. Para os outros setores, a utilização de tinta acrílica superlavável está bem recomendada. Portas. De acordo com a RDC 216 de 2004, as portas de uma UAM devem ter superfície lisa, serem de cores claras e fácil limpeza, ajustado aos batentes, de material não absorvente, com fechamento automático e protetor de rodapé. As portas de acesso principais de uma UAM devem ser amplas, para permitir a passagem de equipamentos, matérias-primas e trânsito de carros auxiliares, sem comprometer a segurança. As portas internas, por sua vez, devem ter visores, para que os funcionários possam perceber o que está acontecendo dentro de uma UAM. As portas das áreas de manipulação, vestiários e sanitários, recomenda-se que sejam com fechamento automático, ou dotadas de mola ou sistemas eletrônicos. O material utilizado para as portas das câmaras frias é o aço inox, além de esquadrias de alumínio com vidro liso e transparente para os demais setores da UAM. Quanto ao padrão, recomenda-se altura mínima de 2,10 metros e largura de 1,20 m para as portas. As portas das áreas de armazenamento devem possuir borracha de vedação na extremidade inferior para evitar a entrada de insetos e roedores. Devem existir ainda portas de comunicação entre as áreas e estas devem ter visor e ser no sistema vai e vem, principalmente entre a área de cocção e distribuição de alimentos. Cantoneiras e barras de aço servem para aumentar a resistência do material e são muito utilizados nas portas das UAMs. Janelas. Recomendam-se janelas com telas milimétricas de fibra de vidro, limpas, sem falhas de revestimento e ajustadas ao batente. As telas devem ser de fácil limpeza, removíveis e estarem em bom estado de conservação. As janelas devem estar localizadas na parte superior das paredes, para garantir um maior conforto térmico. Nunca com incidência direta da luz solar sobre o ambiente de trabalho. Para as janelas, recomenda-se esquadria de alumínio anodizado, vidro liso e transparente. Instalações da UAM. Instalações caracterizam-se pela rede elétrica, hidráulica, de vapor, de emergência, entre outras. Devem ser dimensionadas corretamente. Tubos de vapor, revestimento térmico de lã de vidro ou de rocha e alumínio, para conservar a temperatura do vapor, quando utilizado. As tubulações devem ser externas e pintadas nas cores indicadas pelas autoridades competentes para fácil identificação e reparos. As tubulações externas são recomendadas, pois facilitam a manutenção. As tomadas de força devem ser individualizadas para cada equipamento, do tipo blindado, para facilitar a higienização das paredes e evitar a entrada de água na rede elétrica. Sistema de drenagem das águas deve ser feito através de grelhas sifonadas ou canaletas, constituídas de aço inoxidável, e possuir um dispositivo que permita o fechamento para facilitar a drenagem da água. Devem ser colocados também peneiras removíveis para a higienização do ambiente. Os tanques de armazenamento de água devem ser revestidos com materiais resistentes à corrosão e as caixas de gordura devem ficar externas à edificação.